Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro, dos campeonatos que estão em curso. Copa do Brasil 2024, semifinal, primeira partida. Em Minas Gerais tivemos um encontro entre Atlético Mineiro e Vasco. E deu galo, como eu previa. Quem viu aqui os meus palpites, as minhas análises sobre esses dois jogos da semifinal, eu falei que o Galo iria vencer, mas por um placar mínimo, 1-0, 2-1, e foi o que aconteceu. Atlético Mineiro 2, Vasco da Gama 1, decisão dia 20 ou dia 19, não sei, de outubro, em São Januário, talvez, não sei se vai ser em São Januário, no Maracanã, que aí eu não sei se os dois jogos, apesar que não, porque o jogo do Flamengo, o segundo jogo em São Paulo, então dá para o Vasco jogar no Maracanã. Não vai jogar, se não quiser pagar, se quiser levar a São Januário, sei lá. Mas decide no Rio de Janeiro o Vasco da Gama. Placar de 2-1 que deixa os dois times em aberto, deixa os dois times com chances reais de classificação. Então vamos lá para a gente falar mais um pouquinho, ou falar um pouco sobre esse Atlético Mineiro 2, Vasco da Gama 1, tá? Vamos falar aqui sobre as estatísticas e realmente como foi o jogo. Não vai ser um vídeo longo, vai ser um vídeo curto, até porque não tem muita coisa o que falar. O jogo não foi ruim, mas não tem muita coisa o que falar. Então eu peço a você, meu amigo torcedor do Galo, meu amigo torcedor do Machão da Gama, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal, você vai lá, diz seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não para falar de política e nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode dar através do Superchat, quando estiver fazendo live, e você pode dar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração que cifrão que está do lado, compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dá essa moral pro canal, inscreva-se no canal, beleza? Então vamos lá, galera. A gente pega aqui a estatística do jogo. O Galo deu 13 chutes, o Vasco 7. O Galo deu 6 chutes em direção ao gol, o Vasco apenas 1, que foi justamente do gol. O Galo teve mais de 60% de posse de bola, acertos de passes. Apesar do Galo ficar com mais tempo a bola, teve mais acerto de bola. Geralmente acontece assim, quem fica mais com a bola acerta mais passes. O Vasco ficou menos de 40% e errou muito mais passes que o Atlético Mineiro. Faltas 15-14, ficou ali bem parelho. Cartões amarelos, 2 para o Vasco, nenhum para o Atlético Mineiro. Cartões vermelhos, nenhum. Impedimentos 2-2. Escanteios 5 para o Galo e 2 para o Atlético Mineiro. Bom, em relação ao jogo, vitória justa, sim. Vitória justa, mas jogo parelho. Por que vitória justa? O jogo começou, obviamente, com o Atlético Mineiro indo para cima. Só que o Atlético Mineiro tem um problema crônico. Apesar do Atlético Mineiro ficar muito com a bola no Campeonato Brasileiro, pelos números, o Atlético Mineiro é o time que mais fica com a bola. É um time que tem um problema de criação no meio. Porque a bola do Atlético Mineiro, ela faz isso aqui, ó. Dificilmente ela passa pelo meio. Por quê? Porque o jogador mais criativo do Atlético Mineiro se chama Scarpa e ele fica aberto pelo lado direito. Acho um desperdício você pegar o Scarpa, jogar ele pelo lado direito e ele ficar lá muitas das vezes sem participar do jogo. E aí como é o jogo do Atlético? Sai jogando lá de trás para a bola bater no pé do Hulk, ele fazer um pivô, girar ou fazer um toque rápido ali com o Paulinho. E teve nesse jogo o Arana jogando no meio. O Arana se juntar com o Hulk e com o Paulinho. No início não funcionou. O Vasco estava tocando muito bem a bola, girando na bola. Apesar do Galo ficar um pouquinho mais com a bola, mas o Galo não criava. E quem criava um pouquinho mais e causava esse desconforto era o Vasco da Gama. Então, o Atlético começou com pressão,
Só que essa pressão não tinha criatividade, porque o cara mais criativo estava largado pelo lado direito, que vou repetir, é um desperdício. E aí o Vasco aproveita as subidas do Atlético Mineiro, consegue encaixar um contra-ataque com o Verratti, que não jogou muito, até pela forma como o Vasco estava, mas conseguiu dar o passe para o contra-ataque, e o Felipe Coutinho acabando o fato fazendo 1-0. Injusto não, porque apesar do Galo ter ido para frente para tentar dar pressão, estava uma pressão que não estava surtindo muito efeito, porque tinha uma marcação encaixada do Vasco e não tinha criação no meio. O Vasco faz o gol, e aí começa estranhamente a aparecer alguns espaços, principalmente por Hulk, nas costas do Hugo, que é o volante do Vasco. Então tinha espaço ali entre o volante do Vasco e os zagueiros, e o Hulk estava conseguindo circular ali, e ali começou o Atlético Mineiro a criar. A marcação do Vasco desencaixou, e aí o Atlético Mineiro começou a circular muito por ali, fazendo toques de primeira. Toque de primeira mata qualquer zaga. Toque de primeira mata qualquer zaga. E aí o Vasco foi dando uma recuada, porque estava 1-0, o Atlético ocupando o campo do Vasco, e apesar do Vasco estar trabalhando num espaço curto, o Vasco estava dando espaço para o time do Atlético Mineiro. E aí, irmão, vai dar espaço? Uma hora vai dar ruim, porque o Paulinho é bom jogador, o Hulk é bom jogador, o Arana é bom jogador, os laterais estavam subindo, e aí sai o primeiro gol, o gol do Arana numa bola do lado direito, virada para o lado esquerdo, e aí o Arana bate de primeira e faz um golaço, a bola no ângulo, não tinha como pegar. O Galo já merecia empatar, porque estava encontrando espaço e o Vasco não conseguia marcar. Continuou o Atlético Mineiro em cima, forçando, o Vasco não conseguia encontrar a marcação, e aí sai o segundo gol, uma bola da esquerda para a direita, o Paulinho se adianta ao Léo e faz o segundo gol de cabeça da virada. E termina 2-1, merecido o 2-1 do Atlético Mineiro no primeiro tempo. Vai para o segundo tempo, o Vasco pensa o seguinte: bom, 2-1 é um placar legal que eu consigo virar ou pelo menos empatar no Rio. Faço 1-0, eu levo para os pênaltis. Aí o Vasco vai para o segundo tempo simplesmente para não tomar mais gol nenhum. Simplesmente para não tomar. O Vasco não quis jogar no segundo tempo. O Vasco não quis tomar gol. E o Atlético estava com 2-1, também não queria se expor muito, mas o Atlético tentou um pouquinho mais, quem sabe fazer o terceiro. O Vasco não. O Vasco quase em momento nenhum pensou em tentar empatar. O Vasco só queria não tomar mais um gol. O Vasco só pensou que poderia empatar no final, já nos acréscimos, nos 5 minutos finais, quando o Atlético recua para garantir a vitória. O Vasco ataca e aí cria ali um reboliço, cria uma pressão. Mas no segundo tempo o Vasco não jogou para tentar empatar. O Vasco jogou simplesmente para não tomar mais gol. E o Galo atacou, mas faltou um pouquinho de ousadia. O Galo também atacou, mas não atacou com aquela gana de querer fazer o terceiro. Atacou ali naquele chove não molha, se fizer um golzinho legal, se não fizer já estamos ganhando. E ficou o segundo tempo, na verdade, quase com um jogo de comadre, né? Aquela briga de bêbado. E aí não teve gol nenhum no segundo tempo e terminou 2-1 Atlético Mineiro, como foi o placar do primeiro tempo. Na minha opinião, um placar justo pelo que foi o jogo, e agora se decide aqui no Rio. Tudo em aberto. O Atlético tem a vantagem, porque ganhou a primeira, mas o Vasco joga em casa. Então está tudo em aberto. Tem uma vantagem para o Galo? Para mim tem uma vantagem para o Galo, porque o Galo é um pouco melhor do que o Vasco, até elenco, jogadores, mas está tudo em aberto. Tipo 55 para o Galo, 45 para o Vasco da Gama. Tá aí a minha análise, um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui.